Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar de bexiga neurogênica e também um bate-papo sobre psicoterapia na saúde emocional. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. Para encontrar os programas que já foram ao ar, você coloca o nome do programa ali no mecanismo de busca, que é a lupa, né? Na lupinha você digita o nome do programa, a data que você viu o programa no ar. E é fácil de encontrar esse conteúdo, não só do Consulta ao Doutor, mas dos outros programas aqui da casa também. Dá para maratonar, é muito legal ficar por dentro de vários assuntos interessantes. E para assistir a programação ao vivo, em tempo real, mesmo quando você estiver fora de casa ou sem uma TV à sua disposição, é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, espero sua participação sobre o programa de hoje e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Lá no Instagram é @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando de bexiga neurogênica. Nosso convidado é o Dr. José Carlos Truzzi, ele é urologista. Doutor, que prazer ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise. É um prazer poder participar do seu programa, estar junto aos ouvintes e, enfim, esclarecer algumas dúvidas aí em relação à bexiga neurogênica. Ter uma bexiga funcionando da maneira adequada é essencial para ter qualidade de vida, né? Do que se trata a bexiga neurogênica, doutor? É exatamente isso. Para que a bexiga funcione de forma adequada, de forma normal, ela precisa ter uma inervação intacta. Então, os nervos que vão levar as informações da bexiga até o nosso cérebro para que a gente tenha ciência de que a bexiga está cheia, o momento exato de ir urinar, e os nervos que levam as informações de volta, que fazem com que a bexiga funcione na hora correta ou não funcione na hora que tem que ficar em repouso. Esses nervos têm que estar totalmente em ordem. Se existe uma alteração da inervação que supre a bexiga, e a gente fala de bexiga neurogênica, mas não é só a bexiga, né? É a bexiga e tem uma musculatura, um músculo que faz com que nós consigamos segurar a urina, conter a urina, que se chama esfíncter. Então, não é só a bexiga, esfíncter, mas o nome ficou conhecido como bexiga neurogênica. Então, essa inervação tem que estar intacta, essa inervação tem que estar em pleno funcionamento, senão a gente tem a chamada bexiga neurogênica. Tem um erro do funcionamento da bexiga e a causa é o problema neurológico. E o principal sintoma, então, seria incontinência urinária? Nem sempre. Tá. Depende muito do momento dessa lesão e depende da causa do problema neurológico que levou a essa bexiga neurogênica. Então, dependendo do tipo de nervo que está comprometido, a pessoa pode ter incontinência urinária, a perda de urina, a perda involuntária de urina. E, dependendo do tipo de lesão, pode acontecer o extremo oposto. A pessoa pode não conseguir urinar. Ela ficar com uma retenção urinária, ela não consegue esvaziar a bexiga. Total ou parcialmente. Depende também do grau de comprometimento. Mas depende do tipo de lesão, depende da parte do sistema nervoso que foi lesado, depende do momento em que a gente está diante dessa alteração. E esse comprometimento aí nervoso é por uma lesão medular? Pode ser uma coisa do sistema nervoso central, mas sem ser medular? A gente tem várias causas, né? Então, desde problemas congênitos, às vezes antes mesmo da criança nascer. Existem algumas malformações, alguns problemas, principalmente que envolvem a medula espinhal, né? Então, erros do fechamento do canal, da parte óssea que envolve a medula, pode levar essa criança, que ainda nem nasceu, a ter um problema neurológico, um mau funcionamento da bexiga, obviamente depois do período de nascimento, em que isso vai se manifestar. E ao longo da vida, aí estão vários problemas que podem ocorrer. Desde um acidente, uma lesão de medula, como você citou, quer dizer, uma pessoa que tem um mergulho em água rasa, tem uma lesão de coluna, um acidente automobilístico, um ferimento por qualquer outra origem, isso acaba levando a um erro do funcionamento da bexiga.
Então, é uma causa aguda, é um problema, um trauma. E também tem doenças que comprometem o sistema nervoso ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, doença de Parkinson, esclerose múltipla, o próprio diabetes, né, que é extremamente conhecido, acho que todo mundo já ouviu falar de alguém, conhece alguém que tem diabetes. Se não for bem tratado, bem conduzido esse diabetes, ao longo do tempo pode haver um comprometimento do sistema nervoso e, consequentemente, uma bexiga neurogênica. Então, são várias causas, são vários problemas neurológicos que podem levar a essa disfunção, a essa alteração. Certo. Então, eu perguntei da incontinência urinária, imaginando, claro, que isso afeta a parte social, né? Então, tira ali muito da autonomia, da vontade, da socialização, mas reter essa urina me parece ainda mais grave, né? Para a saúde, porque você pode ter um comprometimento renal. Sim, a bexiga neurogênica, uma das grandes preocupações com o paciente que tem, com a pessoa que é portadora de bexiga neurogênica, é exatamente evitar que chegue numa situação como essa, de um comprometimento do funcionamento dos rins. As pessoas podem perguntar, mas o que tem a ver a bexiga, né, com o funcionamento dos rins? Né? Que todo esse funcionamento do trato urinário ele tem que ser bem harmônico. Então, não existe assim, se a bexiga está funcionando mal, potencialmente pode agravar ou pode levar a um problema renal. A incontinência urinária, sem sombra de dúvidas, compromete muito a qualidade de vida do portador de bexiga neurogênica ou existe incontinência urinária por outras causas. Então, sempre assim, a perda de urina, a incontinência urinária é um constrangimento para a questão social, familiar. A pessoa muitas vezes evita o contato com outras pessoas porque se sente constrangido, se sente mal com aquela questão da perda. Limita saídas, limita até a atividade profissional mesmo da pessoa acaba sendo comprometida. Uma pessoa que tem uma perda de urina ou que não consegue ter um controle adequado do funcionamento da bexiga, nesse caso, então acaba muitas vezes tendo problema até no trabalho, né? Imagina que toda hora tem que ficar no banheiro ou tem que trocar fralda, isso realmente acaba causando um problema muito grande. Talvez não pela bexiga neurogênica, essa incontinência urinária, mas aproveitando esse gancho, é difícil até de falar sobre incontinência urinária com o médico, da pessoa, do paciente, de quem está sofrendo com algum grau de incontinência urinária, porque aqui a gente já teve a oportunidade de falar algumas vezes sobre incontinência, e qualquer perda urinária, por menor que seja, vocês dizem, é incontinência. Se é involuntário, se você não quis, é incontinência urinária. E da dificuldade até do paciente falar, né? Então, talvez acometa mais mulheres. Mesmo a mulher estando indo mais ao médico, tendo mais contato, dessa vergonha muitas vezes, né? De, não, então você usa um absorvente, às vezes até um absorvente dá conta disso, né? E hoje tem muitas estratégias, a indústria trabalha para oferecer um monte de estratégias para incontinência urinária, sei lá, leve, moderada, da pessoa não falar também, né? Menos de 1 em cada 4 pessoas que tem algum problema urinário, como incontinência urinária ou até mesmo a retenção urinária que a gente estava falando, comentam isso com um médico. Então, é extremamente necessário que o médico seja proativo nesse sentido, ele vá, pergunte como que está a parte urinária, a função urinária. É lógico que se há um problema neurológico associado, isso acaba vindo mais à tona, talvez mais provável que se alguém pergunte, que se esse médico pergunte ou que a pessoa comente como que está a condição urinária dela naquele momento. Mas se for algo mais discreto, algo que é um comprometimento que não é tão... uma doença neurológica tão evidente, como eu comentei, até o próprio diabetes. A pessoa que tem diabetes, ela vai ter, obviamente, os controles de glicemia, tem que ter uma série de outras preocupações e muitas vezes acaba não comentando mesmo, não comenta sobre como que está urinando, se tem perda de urina, se não tem perda de urina. E às vezes a pessoa, indo para o lado da retenção de urina, ela nem muitas vezes se dá conta. Começa a ter infecções urinárias, porque a urina não sai totalmente, aumenta a chance de infecção,
começa eventualmente até ter um problema do funcionamento renal e quando se descobre essa alteração, vai-se atrás da causa desse problema renal, que vai se descobrir, vai se verificar que o problema era uma alteração do funcionamento da bexiga. Legal. São vários graus de bexiga neurogênica, então a gente está falando aqui desde uma coisa mais grave, com ou uma incontinência total, ou uma retenção total também, que vai precisar passar sonda. São vários graus, porque como é que faz diagnóstico? Estou entendendo que os sintomas, talvez eles fiquem mais evidentes quando é uma incontinência, mas muito incômodo, porque imagina você sentir, ou faz tanto tempo que você não tem vontade de urinar, ou será que tem vontade e não consegue? Então, vai depender muito do tipo, né, novamente, de bexiga neurogênica, mas algumas pessoas, como depende do grau de comprometimento, né, da intensidade dessa lesão, algumas pessoas, elas têm parte dos sintomas. Elas, por exemplo, elas têm um desejo súbito de urinar, uma necessidade de urinar, assim, iminente, naquele momento. Se ela não for naquele momento, ela perde urina, ela tem incontinência. Isso causa um desconforto e a pessoa tem ciência de que vai perder urina naquele momento. Ou ela percebe que ela não esvazia plenamente a bexiga, ela vai urinar e ela sente que não esvaziou totalmente, ela sente que não teve uma boa eliminação da urina. Então, são comprometimentos parciais. E existem situações em que a pessoa não tem essa sensibilidade, porque a lesão neurológica privou ela dessa sensibilidade. O exemplo clássico é a pessoa que tem uma lesão medular. Ela muitas vezes não tem a sensibilidade de uma determinada parte do corpo para baixo, mais distal, e isso daí faz com que ela não perceba quando ela vai perder urina, se ela perde urina ou não, e muitas vezes se ela está retendo urina ou não, se ela consegue esvaziar parcialmente ou não a urina, a bexiga. Então, existem graus diferentes e é lógico que as situações mais, vamos dizer assim, perigosas são aquelas que a pessoa não percebe, porque tudo que a gente tem percepção do nosso organismo, a gente consegue muitas vezes ir atrás e tentar contornar. Quando a gente não percebe o que está acontecendo, é mais complexo, mais arriscado. No caso de uma lesão medular, então, claro, tendo havido um trauma, né, havendo essa desconfiança de uma lesão, até porque tem outros sintomas associados e não só da bexiga, né? Então você vai ali já matar essa charada. Mas pode não ser tão claro assim, porque nem toda causa é essa lesão medular que a gente comentou, né? Então, no caso de não haver nenhum outro comprometimento ali tão severo, que tipo de exame você usa para fazer um diagnóstico? Acho que a primeira etapa é conversar, ter a história clínica, tentar caracterizar como que é o cotidiano da parte urinária dessa pessoa que está em atendimento. Com que frequência ela vai urinar, se ela sente a vontade de urinar, se ela sente que esvazia bem a bexiga, se ela tem perda de urina ou não, se acorda à noite para urinar, enfim. Essa rotina, essa característica, saber como ela é, se ela mudou ao longo do tempo, ela tinha uma determinada forma de comportamento urinário até um período atrás, e agora mudou. Então, quando mudou, se teve algum fator que desencadeou isso. Então, essa conversa, essa história, isso daí é extremamente importante. O exame físico, isso também muitas vezes fala, mas agora tem uma série de exames, a gente pode fazer exames sofisticados, não precisa examinar, não, você precisa examinar. Muitas vezes o exame físico ele direciona para determinados exames complementares que vão ser muito mais úteis do que a gente sair fazendo uma série de exames sem saber do que se trata. E, obviamente, que existem exames, desde exames simples, como um exame de urina, exames de imagem, aí até de menor custo, vamos dizer assim, como um ultrassom, até exames que são mais onerosos, como uma ressonância magnética. Então, a gente tem vários exames que avaliam o funcionamento mesmo do trato urinário. Então, tem um exame que se chama estudo urodinâmico, que ele avalia exatamente como que funciona a bexiga. Então, a gente consegue caracterizar se esse funcionamento está normal, se não está normal, qual é o risco que essa pessoa corre com aquele funcionamento daquele momento. Até nessa conversa, nesse exame físico, a pessoa diz que não faz muitas horas que não urina. De repente, até ao tocar esse abdômen, você consegue ver, sentir que essa bexiga está
cheia, né? Sim. Aí você vai pedir um exame de urina, por exemplo, simples. A pessoa não vai conseguir urinar. Passa a sonda, faz o exame. Exato. Muitas vezes a pessoa chega até, e são situações curiosas, né? Por exemplo, a pessoa às vezes chega e fala, eu estou perdendo urina, estou com uma incontinência. Tá, perfeito. Só que se você não examina, muitas vezes você vai imaginar só que ele está escapando urina. E muitas vezes essa pessoa está retendo urina. E reteve tanto, que a bexiga distendeu de tal modo, ficou tão cheia, que começou a escapar a urina. Então é uma situação até curiosa, porque na verdade ela tem uma retenção tão importante que começou a ter perda de urina. Então o exame ajuda, aí você vai palpar a bexiga, a gente normalmente não palpa a bexiga, a gente não consegue identificar a palpação da bexiga. Mas nesse caso você vai identificar a bexiga, porque ela está extremamente cheia. Então, sim, e isso daí ajuda a direcionar para exames que vão ajudar aí também, vão nos proporcionar um diagnóstico correto da causa, do grau de comprometimento da bexiga neurogênica e, obviamente, o que pode ser feito em termos de tratamento, quais as condutas que nós vamos poder adotar para que alivie essa situação, porque melhore a qualidade de vida e que não deixe essa pessoa com bexiga neurogênica numa situação de risco. E quais são os tratamentos disponíveis hoje, doutor? E eles começam do menos complexo para o mais complexo? Ou tem casos e casos? Tem caso que você aborda já numa complexidade maior? Como funciona? A gente tem que imaginar que a bexiga ela tem basicamente duas funções. Uma que é armazenar a urina, obviamente, né, conter aquela urina que nós produzimos durante um determinado período de tempo e esvaziar e eliminar esse conteúdo em um momento que nós julgamos adequado, aquele momento que nós aprendemos como sendo o correto para ir urinar. Então, essas são as funções básicas da bexiga. Se nós seguimos por essa linha de raciocínio, o tratamento ele vai estar voltado para proporcionar um bom armazenamento da urina e para proporcionar um bom esvaziamento da bexiga, uma boa eliminação da urina. E aí, sem sombra de dúvida, a gente parte daquele tratamento das condutas mais simples, menos invasivas, até procedimentos mais complexos. Então, vamos pegar uma pessoa que não consegue armazenar adequadamente urina, tem uma incontinência urinária. Então, existem medidas de fisioterapia, até adaptações no nosso cotidiano de quantidade de líquido que ingerimos, horário de urinar, se essa pessoa tem algum grau de controle sobre a micção. Então, isso vai ajudar bastante a restabelecer o funcionamento. E aí entram medicamentos que podem ser administrados por via oral, medicamentos que podem ser injetados diretamente na bexiga. Isso vai melhorar essa capacidade de armazenar a urina. E existe o outro lado, que a gente também não pode descuidar, que é o esvaziamento. A mesma coisa. Existem medidas fisioterápicas, né, medidas de reabilitação que são utilizadas para facilitar essa eliminação da urina. Existem medicamentos, existem alguns dispositivos, então algumas pessoas não conseguem urinar de forma alguma. E aí nessa situação precisam, por exemplo, passar uma sonda, um tubo plástico ou de silicone, de um material que vai ser introduzido através da uretra, do canal da urina até a bexiga para esvaziar a bexiga. Fala, pô, mas tem que passar uma sonda, e aí ela vai fazer isso algumas vezes por dia. E isso, por mais invasivo que possa parecer, vai ajudar essa pessoa a não ter infecção ou diminuir o risco de infecção urinária e proteger os rins. Então, depende de que momento, novamente, né, depende de qual tipo de manifestação da bexiga neurogênica que nós estamos diante para a gente poder tratar de um modo ou de outro. Tem uma idade de maior acometimento aí da bexiga neurogênica, um público aí, faixa etária, ou vocês é mais comum em mulheres, em homens? Não, a bexiga neurogênica, na verdade, pode comprometer qualquer faixa etária e tanto homens como mulheres. Se formos pensar em doenças, aquelas doenças congênitas, obviamente que a manifestação vai se dar desde a infância, ou geralmente desde a infância. Quando nós estamos diante aí de traumas de lesão de medula espinhal,
Aí é um público adulto jovem, mais homens do que mulheres, aí assim as estatísticas, mas aí entram várias outras condições que favorecem mais a ocorrência desse tipo de lesão nesse público. E doenças degenerativas, normalmente você vai pegar já um público mais com uma faixa etária mais avançada. Como Parkinson, por exemplo. Por exemplo, o Parkinson. Tá. Mas a gente tem, por exemplo, a esclerose múltipla, que começa já numa faixa etária menor, tá, mais jovem. Tá. Então, sim. Então, tratamento medicamentoso tem. Vai depender em que fase está essa situação da bexiga neurogênica e o grau disso também. Então, pode ser uma possibilidade. Agora, falar em tratamento medicamentoso, via oral, ou mesmo aquilo que pode ser colocado diretamente na bexiga, como você falou, tem algum tipo de remédio para algum outro tratamento, alguma outra doença que a pessoa possa tomar que vai fazer com que ela perca esse controle da bexiga? Então, tá fazendo um tratamento, tomando tal tipo de remédio, e isso faz com que ela tenha ou uma perda urinária naquele tempo de tratamento ou uma retenção de urina. E pode acontecer? Pode. Existem alguns medicamentos que eles são utilizados para outra finalidade. Então, às vezes a pessoa tem vou pegar um exemplo, a pessoa tem um quadro depressivo e faz uso de um determinado medicamento ou de alguns medicamentos que vão ajudar a controlar o quadro da depressão. E isso pode favorecer uma dificuldade para urinar. A pessoa pode ter dificuldade para esvaziar a bexiga. Existem alguns medicamentos, por exemplo, agora nós temos quadros gripais, né, de comprometimento de vias aéreas, então muitas vezes as pessoas tomam descongestionantes, usam descongestionantes nasais, usam alguns antigripais. Esses medicamentos podem fazer com que a pessoa tenha uma dificuldade para urinar. E às vezes entram em retenção urinária mesmo. Não é incomum que uma pessoa que está urinando bem, em um belo dia faz uso de um medicamento e não consegue urinar, exatamente porque o medicamento que foi usado para uma outra causa, para uma outra finalidade, desencadeia essa retenção urinária. Então, sim. E esses mesmos medicamentos podem ser usados para ajudar a tratar, dependendo de em que momento que a gente vai estar utilizando. Agora, hoje o tema é bexiga neurogênica, mas tem uma outra situação que também a gente já teve a oportunidade de conversar aqui e chama atenção, porque todo mundo quer saber. É igual, é totalmente o oposto, é diferente, porque tem até tratamento, se eu não me engano, com toxina botulínica, que é a bexiga hiperativa. Sim. Não tem nada a ver. A bexiga hiperativa, ela pode ser, sim, um quadro decorrente de um problema neurológico. É que não é obrigatório que seja neurológico. A gente seria como se dividir a bexiga hiperativa em bexiga hiperativa neurogênica, ou seja, decorrente de um problema neurológico. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão medular. Ela teve uma lesão medular, ela pode ter uma hiperatividade da bexiga. A bexiga contrai fora de hora. A bexiga funciona num momento que ela não deveria funcionar e muitas vezes a pessoa tem a necessidade de ir rapidamente ao banheiro, perde urina, tem incontinência urinária, mas a causa foi um problema neurológico. E existem pessoas que têm uma manifestação exatamente igual, vontade de urinar rapidamente, tem que ir várias vezes, muitas vezes no banheiro, perde urina durante o dia, durante a noite e não tem nenhum problema neurológico, ou pelo menos nada aparente. E aí a gente chama de bexiga hiperativa idiopática, ou a gente não tem uma causa definida. Mas os sintomas são os mesmos. Então, assim, a bexiga hiperativa, ela pode ser de causa neurogênica ou não. Os tratamentos medicamentosos são compartilhados, então, tanto quem tem problema neurológico como quem não tem problema neurológico, muitas vezes o tipo de tratamento é o mesmo, tanto para o medicamento oral, como, por exemplo, a injeção. Foi falado da toxina botulínica. A toxina botulínica pode ser injetada e é injetada diretamente na bexiga, por via endoscópica, é um procedimento minimamente invasivo, mas é um procedimento cirúrgico, mas é feita a aplicação da toxina botulínica na bexiga e isso pode ser feito tanto em quem tem problema neurológico como não neurológico. Perfeito. Tá? E tratamento cirúrgico para bexiga neurogênica? Tem? Existe. Uma pessoa pode precisar, por exemplo, estar com uma incontinência urinária, que não seja por essa hiperatividade, ou até que seja pela hiperatividade, mas que não funcionou a toxina botulínica. A gente já tentou
A fisioterapia, já tentou medicamento oral, já fez uso da toxina botulínica e ainda assim ela não tem uma resposta satisfatória. Ou algumas outras situações em que esses tratamentos, enfim, não são suficientes. Aí você pode ampliar a bexiga, por exemplo. Você pode fazer uma cirurgia extensa, que você usa um segmento de intestino para aumentar a bexiga, como se fosse fazer um retalho, uma colcha de retalhos. Lá você aumenta a bexiga para que ela tenha uma capacidade maior, ela pare de ter essa hiperatividade. Ou então ela tem uma incontinência porque aquele músculo que nós falamos lá atrás, que é o esfíncter, que ajuda a segurar a urina, ele não está sendo efetivo, ele está funcionando errado, por um problema neurológico ou não também. E você pode precisar lançar mão de alguma cirurgia para fazer com que essa pessoa volte a ter continência, para que ela consiga ficar sem perda de urina. E aí ela vai melhorar a qualidade de vida dela, vai melhorar as condições. Isso pode ser feito por várias técnicas, vários dispositivos que existem que ajudam nessa linha de tratamento. Existe como se fosse um marca-passo, mais ou menos, que pode ser utilizado em algumas dessas situações e que ajudam a bexiga a ter um controle melhor, o esfíncter ter um controle melhor também, tanto na fase de armazenamento da urina como na fase em que está esvaziando a bexiga. A gente fala de um controle que devolve qualidade de vida, mas não de cura da bexiga neurogênica, ou sim? Não, a gente não está pensando aí nessa situação de cura, porque se o problema que causou essa disfunção, essa bexiga neurogênica, foi um problema neurológico, então nós teríamos que tratar esse problema neurológico para curar e a partir daí curar o problema da bexiga neurogênica. É lógico que em muitas ocasiões a pessoa tem uma lesão neurológica e ela é transitória. Por exemplo, uma infecção por um vírus, e essa infecção causou uma bexiga neurogênica naquele momento. Mas passado esse quadro agudo dessa infecção, ela retoma o funcionamento normal. Perfeito. Então, aí nós estamos curando, mas não é uma evolução, são medicamentos, tudo. Mas não pensando por causa que está tratando a bexiga neurogênica, que está curando a bexiga neurogênica. Você está tratando o problema que ocasionou. Perfeito. E o que você diria hoje, porque a gente faz um diagnóstico cada vez mais cedo, né, mais precoce, de Parkinson, doença de Parkinson, por exemplo. E a expectativa de vida aumenta cada vez mais. Então, são mais anos de vida exposto à doença de Parkinson. E nunca tinha pensado, por exemplo, na saúde da bexiga. Para quem tem Parkinson, a gente pensa em tanta coisa, né? Mas aqui já aumentamos ali na listinha um item do checklist da doença de Parkinson. Um acompanhamento precoce também vai ajudar? Ajuda em algumas situações, até mesmo até na evolução da doença de Parkinson, pode ser que a própria doença ela vai levar, né, a esse quadro dessa alteração urinária e muitas vezes só o controle da doença de Parkinson com medicamentos não vão ser suficientes para que essa alteração do funcionamento do trato urinário seja evitada. Então, o que vai ajudar bastante numa situação como essa é o diagnóstico precoce do problema urinário. Quer dizer, lógico, fez o diagnóstico precoce do Parkinson, ele vai ser acompanhado e ele vai sempre ficar atento que pode acontecer uma alteração do funcionamento do trato urinário. E nessa situação, logo no início, se consiga intervir com medicamentos, com terapias, que a gente vai minimizar os efeitos desse mau funcionamento. E você tocou no assunto da questão da expectativa de vida, que está aumentando. E realmente é um fato, é mundial. Nós temos mais pessoas com idades mais avançadas praticamente no mundo todo. O Brasil não é exceção. Então, nós temos muitas pessoas que estão se tornando cada vez mais idosas. E o envelhecimento não é só o cabelo que fica branco, né? A gente acaba tendo um envelhecimento de todos os órgãos. A bexiga também envelhece. E ao envelhecer, ela também passa a ter um funcionamento alterado. Não todas as pessoas, mas muitas pessoas deixam de ter um funcionamento normal da bexiga
com o envelhecer. Não é uma situação normal, hein? Não estou dizendo que envelheceu, então esse mau funcionamento é por causa disso, vamos deixar quieto. Acontecer. Não, pode acontecer e merece ser tratado, tem que ser tratado como em qualquer outra situação. Mas é um fato que ocorre e cada vez mais a gente vai acabar tendo isso diante de nós. Adorei te receber, doutor. Volte outras vezes. Eu vou deixar aqui o contato, o Instagram do doutor, @dr.truzzi, com 2 Es e I no final. @dr.truzzi. E o site é urotruzzi.com.br. Volte sempre, doutor. Adorei. Muito obrigado, Liz. Prazer. Prazer foi nosso. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é psicoterapia na saúde emocional. Tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de psicoterapia na saúde emocional. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Para tirar nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber a doutora Sirlene Ferreira, que é psicóloga. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, Denise. Obrigada. Falar sobre esse tema que é maravilhoso, né? Porque saúde mental, se a cabeça tá boa, ajuda até o corpo a ficar bem se não tá, né? De repente você tem uma doença aí física, seu corpo não tá 100%, mas se a parte mental estiver boa, quanto melhor será esse tratamento também, né? Então, não dá para dissociar. Pois é. E tem também as doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Que são as doenças que elas nada mais são do que as dores emocionais reverberando no corpo, né? E aí eu estava prestando atenção também no doutor e eu estava pensando nas demandas que a gente tem no consultório de enurese noturna, que em crianças, então, vão fazer xixi na cama, ou então os adultos que dizem assim, nossa, eu tenho acordado 3, 4 vezes à noite para poder fazer xixi, né? Isso, a enurese noturna está ligado com a ansiedade, né? Com esse movimento louco, né? Que a gente está vivendo, que tudo tinha que ser feito para ontem, minutariamente somos cobrados, né? E as crianças também. Então, além de tudo que o doutor estava falando, eu estava prestando atenção e pensando, e onde é que entra a psicologia? As demandas são imensas, é muito comum, inclusive, entre amigos você ouvir eles dizendo eu acordo umas 2, 3 vezes para fazer xixi à noite. Que interessante, porque hoje, ainda que haja o preconceito, né, na busca pelos profissionais da saúde mental, sim, hoje a gente sabe que a psicoterapia ela cabe para todo mundo. Mesmo quando você acha que não tem uma demanda para ser tratada, sempre tem. Às vezes a gente acha que não tem, né? Não, tudo bem. Sim. Não tem. Claro que tem. Sempre tem. Sim, tem isso, né? Acho que ainda tem um tabu, por mais que estamos no século XXI, em 2024, né? Mas ainda há, sim, quem pense que fazer psicoterapia é coisa pra gente louca, né? Eu não sou maluco, imagina. Tem outros que dizem assim, eu não preciso disso, eu dou conta das minhas dores, eu sei me cuidar. E quando eu ouço isso, eu fico pensando, poxa, eu tenho 28 anos de formação e até hoje eu faço terapia. Quando eu ouço alguém me dizendo, não, eu não preciso, eu dou conta de me cuidar, eu penso, nossa, eu ainda não dou conta de me cuidar, eu ainda preciso ir para a minha terapia. Então, mas nós temos sim, temos uma pulverização dos consultórios de psicologia nas cidades, em todas as cidades, mas infelizmente ainda esbarramos nos preconceitos. Hoje tem a possibilidade de fazer a consulta online, sim, que tira uma série de desculpas. Sim. Porque a pessoa quando precisa... A psicoterapia, ela traz resultados maravilhosos, mas sim, em alguns processos, em alguns momentos do processo, é mexer na ferida, né? Então, em algum momento pode não ser muito confortável, mas o resultado é esplêndido. A consulta online favoreceria nesse caso, porque quando você não quer ir... Aí o trânsito, choveu. O rodízio, esqueci.
né? E aí você tá com a consulta online, então você só precisa de um momentinho de privacidade ali. Então, te deixa, acredito, né? Me fala como profissional, mas eu como paciente, o público leigo, eu penso assim, não, vai ficar chato se você não entrar ali no online, porque você pode ir no estacionamento e fazer dentro do carro a sua consulta ali, a sua sessão de psicoterapia, estando sozinha, tendo a privacidade daquele momento, não tem desculpa para você não ir. Nossa, Denise, falando de fazer terapia dentro do carro, eu lembrei tanto da pandemia, porque era assim que aconteciam as sessões, né? Na maioria das vezes era um paciente dentro do carro para poder ter o seu momento de psicoterapia. Tava todo mundo em casa, né? Então, eu penso que a terapia online, ela veio para corroborar também. Ela ajuda e muito. O exemplo maior e melhor é a pandemia, né? Particularmente, eu digo que eu gosto de encontros, né? Então, e por quê? O setting é preparado para receber o paciente, né? Nós nos preparamos para isso. Como você se preparou para nos receber, né? É aqui, é esse espaço, é nesse espaço que você fala sobre saúde, né? Então, a terapia é a mesma coisa. Então, a gente proporciona um lugar de acolhimento. Eu sou da psicodinâmica. Meu consultório, eu tenho divã. Eu tenho pacientes que são terapeutizados deitados no divã. Isso no online não dá, né? E também tô com a tela aqui, você tá enxergando só o meu rosto. Sim. Aí eu não tô confortável dando algum tipo de informação. Sim. Aqui minha mão, ó, você não tá vendo. Sim. Então também isso, né? Tem essa questão da leitura corporal e também um assunto que me assusta muito, que acontecia muito na época da pandemia. Eu recebo também alguns psicólogos que vêm falar comigo, fazer supervisão comigo, né? Então, dizendo assim, eu tenho quase que certeza que eu estou trabalhando sem sigilo, né? Percebi, ouvi barulho. Então, isso para nós, assim, não. A psicoterapia, o momento da terapia, ele é extremamente sigiloso. Né? Então, eu penso que foi pra gente uma ferramenta e tanto. Para né? aquele momento. Eu tenho uma paciente que é do Rio de Janeiro, eu atendo ela online. Eu atendi por um bom tempo uma paciente de Barcelona. Então, assim, mas veja, né? Então, é situacional. Vá ao consultório, né? A psicóloga, ela se prepara para te receber. Tem um preparo técnico para isso. E eu tenho, eu sigo vários psicólogos e eu vejo, claro que cada um tem sua linha de trabalho, Sim. né? Mas muitos, vocês usam um termo, eu não vou saber, não vou lembrar agora qual é, mas a gente, às vezes, o paciente, a pessoa tá muito carente, às vezes precisa do acolhimento, do abraço, às vezes. Eu sei que, né, deve existir ali um distanciamento, mas cada um chega de um jeito, às vezes aquele dia, né? Uma fase. E aí só dá para fazer isso pessoalmente. O Freud falava disso, ele dizia assim, é como um útero, não é? É quentinho, é acolhedor. É para você se sentir abraçado, não só pelo terapeuta, mas por tudo, pela escuta do terapeuta, por esse copo d'água que foi disponibilizado para você, né? É muito complexo. Legal. Hoje tem muitas plataformas, muitos sites, e a gente sabe que saúde mental é primordial para a vida, né? Então, Sim. a gente tem o Setembro Amarelo, várias campanhas aí de suporte à vida e saúde mental. Essas plataformas são maravilhosas, algumas funcionam 24 horas por dia, você pode simplesmente ir lá e comprar uma consulta, né? Então, a qualquer momento você precisa, vai lá. Então, vocês têm trabalhado até com atendimento único, muitas vezes. Sim. E fazer essa parte de, olha, vamos conversar? Gostou? Porque também tem isso, tem que dar match com o profissional. Claro. Pode não ser na primeira vez, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e da pessoa entender, então, quem chega com alguma demanda, às vezes não é exatamente aquilo que vai ser trabalhado.
Queria que você desse uma explanada aqui pra gente. Sim. Sobre essa questão. Mas o que está sendo tratado? O paciente pode perguntar. Ah, mas eu queria falar sobre... Não, eu não quero falar da família, só quero falar do trabalho. Sim. Mas o trabalho reflete na família. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Denise, é papel do terapeuta, né, mexer nisso tudo, né? Então, o terapeuta vai fazer os manejos com o paciente. Então, o paciente, ele vem para a sessão, quando a gente pergunta, mas o que te traz aqui? Por que fazer terapia? O que te fez pensar em iniciar esse processo? Muitas vezes, eu até dou um exemplo no meu consultório, vou dar um exemplo que eu falo para os meus pacientes, né? Então, eu crio um personagem, então vamos chamar o personagem X. Ele chega e diz assim, porque eu quero parar de fumar. Aí eu pergunto, e você começou a fumar desde quando? Ah, desde os meus 16 anos, quando morreu um vizinho, aí eu já vou. E quem era esse vizinho? E o que ele representa? Então, você percebeu? O manejo já foi feito. Tá. O paciente já foi posto em análise. Esse já está sendo tratado. E provavelmente a gente nunca mais vai voltar a falar de cigarro. Provavelmente simples assim. Perfeito. Né? Mas também cabe ao paciente ter um manejo. A gente precisa de psicoterapeutas qualificados, né? A gente precisa de profissionais que estejam preparados para isso também. Porque senão a gente só vai falar de cigarro. Fuma menos. E vai ser o paciente que não vai fazer um tempo e não vai voltar mais. E ele vai dizer para você, Denise, esse negócio de psicóloga é balela. Gastei dinheiro e olha eu aqui com cigarro. O problema nem era o cigarro, Não tinha era. outras coisas por trás. Né? Mas você percebe que o psicólogo tem que ter esse manejo. O profissional precisa estar preparado para isso. E hoje a gente vê, doutora, uma série de diagnósticos da saúde mental. Sim. Tanto da pessoa que está na tua frente, Sim. quanto uma mulher, por exemplo, relatando um comportamento que ela julga esquisito ou agressivo do marido, do namorado, e que ela ouviu alguém dizer que ele é narcisista. Sim. Como lidar com isso? Porque, na verdade, você não muda o outro, mas eu mudo todo o cenário. Sim. Quando eu mudo, né? Se eu mudo minha forma de agir com aquela agressividade. Então, você acaba entrando no controle ali do teu lugar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ter uma boa... essa saúde emocional... não, mas é a minha namorada ou a minha esposa que me tira do eixo. O outro, né? É sempre o outro. Então, é muito importante essa sua colocação e abre uma reflexão assim, a gente poderia ficar horas falando a respeito disso, mas eu vou tentar ser bem sucinta, né? Eu penso, e o que eu penso é só um ponto de vista, porque eu não sou a dona da verdade, é um ponto de vista, que a gente precisa começar a despatologizar a sociedade. Perfeito. Né? Porque veja, Denise, eu acredito sim em todos esses transtornos que você trouxe. Eu acredito porque eu vejo, eles existem, mas isso não bonifica, isso não te credencia para maltratar, para ser violento, para ser agressivo. Isso é só um nome de um transtorno, que a gente vai buscar ajuda com os médicos psiquiatras, né? A gente vai muitas vezes medicar e terapeutizar e ele vai ter uma vida igual a nossa. Mas isso não bonifica ninguém a maltratar e nem a ser violento. Entende do que eu digo? E aí vira desculpa do comportamento, não, mas eu vejo, né? as pessoas têm uma credencial. Olha, né? E assim, meu filho, não é que meu filho é mal educado, é que ele tem... E assim, gente, eu acredito nos transtornos, eu não tenho problema nenhum. Meu filho é TEA, né? Então assim, eu tenho um filho TEA, mas que sabe que precisa respeitar mamãe, papai, vovó. Porque assim, eu falo muito isso pra ele, eu falo, Pedro, tá tudo bem você ser autista, mas tirania, não. Não é isso? Então, você vai sim ser um menino educado, você vai, né? Então, é fácil? Não é. Não é. Né? Mas aí a gente está numa época que então dá credencial para esse.
Então, esse tem TOD, esse tem TEA, esse tem TDA. E eu acredito nos transtornos, gente. Quando eles são Eu diagnosticados, também acredito. Mas o outro amigo que falou, parece, tem traço, a maioria das vezes nem é. Porque a gente precisa fazer rastreio, a gente precisa, né? Então, eu digo assim, como é que a gente fecha um diagnóstico? Eu digo que eu não sou capaz de fazer isso sozinha. Eu tenho uma clínica que é multidisciplinar, né? E aí eu sento com o psiquiatra, eu sento com a médica de família e vamos discutir o caso X. Imagina, eu olhei e digo, Zezinho tem tal coisa. Isso é gravíssimo. Assim, perfeito, perfeito. Porque a maioria de nós tem alguns traços de comportamento, Muitos, né? inclusive. E é bem comum isso, que não te dá o diagnóstico de alguma patologia, né? Vamos de perguntinha do público, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá, pergunta da Amanda do Rio de Janeiro. Boa tarde. Qual a diferença das terapias em grupo e de uma sessão individual? Qual é a mais eficaz? Obrigada, Amanda. Tá bem alta essa questão das terapias em grupo. Bom, já faz tempo, nesses centros de ajuda, principalmente os da prefeitura, né? Os municipais, sempre bem comum as terapias em grupo. E aí, doutora? Então, eu atendo um grupo no meu consultório que é um grupo de adolescentes, né? E aí a gente vai falar da despatologização. Despatologização. É uma palavra estranha, mas é essa mesmo. E é muito interessante, né? Porque esse grupo foi proposital, eu criei esse grupo, eu trouxe aí adolescentes que vinham com demandas sem laudo escritos, mas dizendo, eu sou isso. A mãe, meu filho é aquilo. Eu falei, ótimo, então vamos fazer um grupo de adolescentes. E é muito legal, porque daí a gente percebe que não. Aquela que chegou com uma demanda não tem aquilo. E hoje ela mesma fala, aos 16 anos, quando eu cheguei aqui, eu tinha certeza que eu tinha um transtorno. Tinha uma paciente que chegou com uma demanda de esquizofrenia. Eu falei, isso é gravíssimo. Mas era visível que ela não tinha. Não Mas, tinha assim, laudo, não ninguém tinha. tinha fechado esse diagnóstico. Não tinha. Então tava naquele chamado limbo. Então, né, tava naquele lugar assim, acho que quero, não sei se quero, minha mãe tá desesperada porque a mãe sofre. Todas as mães sofrem, né? E aí ela fala, imagina, eu nunca imaginei que era só ansiedade. Meu medo era medo de deixar de ser uma criança, passar a ser uma adolescente. Eu estava sofrendo com isso e tal. Tá ótimo, tá perfeito. Agora, os grupos são tão eficientes quanto as terapias individuais, respondendo, né, Amanda? A gente precisa saber qual é o objetivo desse grupo, né? E as terapias individuais, eu digo que é para todos, né? Como trabalhar com essa questão do sigilo nas terapias em grupo? Então, os grupos sabem que não há relacionamento fora daquele ambiente. Aquele ambiente, ele é dirigido por mim, né? As regras presencial existem. Esse é presencial. Grupo? Tá. As regras, elas são... Sou eu e um outro psicólogo, eu e o Vinícius. O Dr. Vinícius faz parceria comigo, porque são alguns adolescentes, né? Hoje a gente tem um grupo de 4 adolescentes, então são 2 psicólogos. Grupos pequenos também. Sim, tá. mas 2 psicólogos. Precisa, né? Eles sabem que lá dentro eles estão ouvindo histórias de pessoas e essas pessoas precisam ter privacidade. Nada do que se ouve ali dentro é levado daquele ambiente para fora. E é muito bonitinho, porque as mães trazem pra gente, né? Outro dia eu perguntei, uma mãe dizendo, como foi? Mãe, a gente não fala o que acontece lá dentro. Tá tudo bem, mas o que acontece lá dentro fica lá dentro. Então, assim, o paciente, ele é fiel, né? Ele precisa, ele quer, ele é fiel. E você falou de atender, então, adolescentes, né? Porque o adulto, a gente... O pai, mãe, não tem mais essa... Não entram nessa questão do adulto, né? Sim. Mas atendendo uma criança, um adolescente, menor de idade, os pais querem saber. E aí, em grupo, Sim. por exemplo, onde a criança sabe que a história não vai sair dali, como dar esse feedback, então, para essa família? Tá. Nas devolutivas, elas são individuais e são... Então, assim, os pais
né, do Joãozinho, os pais da Maria, eles não se conhecem, eles não vêm no mesmo dia, né? E aí eu vou falar da evolução do filho dele, eu vou falar, olha, quando chegou aqui não se socializava, agora já participa, né? Então eu percebo que os valores morais chegaram, então é para ele, né? É dele que a gente vai falar. Que legal isso, porque faz parte do amadurecimento e é melhor quando isso acontece, né? Saber falar, se posicionar, falar dos sentimentos. As escolas hoje têm trabalhado isso, né? Então, nomear dos sentimentos, o que não exclui absolutamente Sim. a necessidade das terapias, né? Sim. Sabe, Denise, quando a gente fala do ambiente escolar, a gente também é muito complexo, ele é multifacetado, né? Então, uma coisa que existe, isso é fato. Bullying existe, né? As escolas não falam sobre isso, elas não têm profissionais para falar sobre esse assunto. E outro dia uma pessoa me disse assim, é tão óbvio que não, Sirlene, porque quando uma escola contrata alguém para falar disso, é como se ela estivesse dizendo, aqui dentro tem. Então elas fingem que não percebem, que isso não existe, e aí a gente vai levando a vida, e todo mundo finge que está tudo certo. Bullying existe, massacre escolar existe, esse assunto é grave, nós precisamos falar, né, então, sobre o fracasso da produção, né, escolar, da Souza Pato, ela fala muito disso, esse livro é fantástico, eu estou lendo agora, é excelente. Isso existe, nós vamos ter que sentar, nós vamos ter que abordar esse assunto, já estamos atrasados, né? Porque as crianças sofrem com isso. E o revés vem. Né? Então, já foi em Suzano, já tivemos em vários lugares, né? E os adolescentes pagam com a vida. Isso é gravíssimo, gente. A gente tem que falar a respeito disso. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente aborda, porque fazer essa intervenção quanto mais cedo, Sim. né? Então, melhor nessa formação. Sim. Não sei se a gente vai evitar que isso aconteça 100%, mas pelo menos perceber que existe, falar Sim. do bullying, mais cedo para que o dano seja menor. Sim. No próximo bloco a gente fala mais. Até já. Volto a conversar com a doutora Sirlene Ferreira, que é psicóloga. Doutora, tanto assunto para a gente falar que com certeza você tem que voltar. em todas as faixas etárias, né? A gente sempre pensa em como a gente poderia melhorar para ser uma mãe melhor, um pai melhor, né? Então, pensar nas escolas, então, professores cada vez mais preparados para lidar com as diferenças, né? Com as famílias que são diferentes também. Você falou do bullying, né? E aí a minha questão, antes da gente começar propriamente no bullying, quando é que eu sei que é o meu filho que precisa de terapia, uma criança, e quando é que preciso da terapia direcionada para isso, para que eu possa exercer melhor essa minha função? Sim. Eu sou especialista em psicanálise familiar. Freud, durante a vida inteira dele, ele nunca atendeu uma criança. E sabe por quê? Porque ele dizia assim, as crianças desenvolvem os sintomas das angústias familiares. Então ele dizia assim, trazia uma criança, ele falava, me traga os pais. Né? Claro que, gente, a gente está falando do século XX, finalzinho do século XX, não, 19, 20, né? As coisas mudaram, a sociedade mudou, sim, né? Nós, psicólogos, atendemos crianças, né? Mas é muito importante lembrar, a família, né? A família precisa estar sendo assistida. E eu vou te dizer uma coisa muito legal, tem muitos filhos que colocam os pais em terapia, você acredita? Então, a demanda é para a criança, vem a criança, sim. Né? Os pais que precisam. Eu me lembro de um caso, eu conto isso para todas as pessoas, é para mim um caso de sucesso. Uma vez tocou meu celular, era uma mãe muito desesperada e ela dizia assim, ai, você é a doutora Sirlene, você é a doutora Sirlene, ela estava muito desesperada. E aí eu falei, sou eu, tentei, né, vamos mais devagar. Aí ela disse, olha,
foi um médico aqui do Sírio que me indicou você. Você é especialista em mutismo seletivo? Denise, ela estava tão apavorada que eu disse para ela, sou. Não existe especialista, uma psicóloga especialista em mutismo seletivo. Mas ela precisava ouvir isso. Eu disse, sou. Ela falou, eu sabia. Porque o psiquiatra falou para eu ligar para você agora, urgente, você pode me atender? E eu disse, olha, eu vou te esperar na hora do meu almoço. Você consegue vir para cá? E ela chegou. E ela chegou dizendo, minha filha parou de falar. Um dia nós acordamos, ela sinalizou que era água. Na escola, a professora falou, ela não fala mais. Na natação, ela parou de falar. Ela nunca mais falou. O que está acontecendo? O médico deu o diagnóstico de mutismo seletivo. Eu falei, tá bom. Conversei muito com a mãe, né? E ela apavorada, vou buscar minha filha? Eu disse, não, né? Falei, você volta daqui 2 dias? Ela, é minha filha. Eu falei, não, vem você, né? Quando você vai conhecer minha filha? Aí eu disse para ela, talvez nunca. Eu nunca conheci a filha dela. E até hoje ela fala para mim, Sirlene, se alguém me contasse que eu me terapeutizando, minha filha voltar a falar, eu nunca iria acreditar. Imagino. Imagino. É disso. Muito legal. E é fácil você colocar a culpa na criança, Sim, né? né? Meu filho é Sim. diferente. Né? Naquele momento eu lembrei dessa frase do Freud, né? Mutismo seletivo, já sei do que se trata. Mãe, né? Então assim, e olha gente, eu sou mãe, eu não tô aqui atribuindo culpa para ninguém. Não. Mas foi um jeito que essa criança encontrou para terapeutizar a mãe. Quando a gente se torna mãe, a maternidade vira a nossa principal função, né? Mesmo que a gente já tenha muitos anos de uma carreira muito bem estabelecida, em qual área que seja, se a gente não entender que essa é de fato se tornou a nossa principal função, a gente não consegue fazer da melhor forma e mesmo assim é muito difícil, claro, né? Às vezes tem a questão da carga mental que hoje muito se fala, né? Coisas que só mãe é que sabe, né? Então, a rotina já é exaustiva. A função materna é penosa, né? Não termina. É satisfatória? É, mas ela é penosa, porque ela requer, assim, um requinte de pensamento, de estrutura, que só nós sabemos o quanto isso nos custa. Não é verdade? Muito legal. Vamos atender as perguntinhas do público? É claro que a doutora vai voltar, tá? Que o programa de hoje não será suficiente para esse bate-papo aqui, mas ela vai voltar. Tá convidada já. Obrigada. Você aceita, né? Sim, claro. A gente vai marcar mais um bate-papo. Perguntinha, tem 3 perguntas. Eu tenho o sonho de responder a todos. Carmélia, de Minas Gerais. Olá! Como conseguir se livrar dos medicamentos ansiolíticos? Carmélia, obrigada pela sua pergunta, doutora. Hoje muita gente toma remédio para ansiedade. Sim. Nossa, Carmélia, é tão importante essa sua pergunta, porque assim, para que servem os remédios? Os remédios, eles são importantes, né? Porque eles diminuem os sintomas. Mas remédio não trata, remédio não cura. O remédio, então vamos lá. Uma criança com febre, a gente não trata a febre, a gente dá o remedinho e a gente fala, tem uma infecção, não é isso? Uhum. Aí você diz assim, Sirlene, era garganta. Aparece depois, né? E o que a gente vai tratar? A dor de garganta. A garganta inflamada, infeccionada. A partir do momento que essa infecção cede, o que acontece com a febre? Vai sumir. Ansiolítico é isso, é remedinho de febre. Ele diminui sintoma, você vai para terapia e a psicóloga vai tratá-la. E aí você não vai mais tomar remédio. E o que é bem frequente é que a pessoa, como toma ansiolítico, não fica faz bem, terapia. não faz terapia. Mas ela não está bem. Não está bem. Tá. Porque ela, tomando os ansiolíticos, ela também sofre os efeitos colaterais. E só quem toma sabe. Que parece que você escolhe ou toma remédio ou faz terapia, não é isso, né? O remédio vai te fazer conseguir esse processo terapêutico até que você consiga. E, Denise, é tão assim, satisfatório quando um paciente, você liga, porque assim, eu sou dessas, tá? Eu sou a terapeuta chata. Eu quero o telefone do seu psiquiatra. E eu ligo e digo, doutor, já está na hora de começar a tirar. Eu acho isso fundamental, porque quem vai ver mais esse paciente é você, né? É. E o psiquiatra gosta, ele fala, que bom que você entrou em contato. Eu digo, vamos começar a tirar?
Legal. Isso é maravilhoso. Você vai perceber se a pessoa está pronta, se ela está confiante. Sim. Existe um efeito até de dependência, não pelo remédio, mas pelo fato de estar sendo medicado, Sim, né? Ah, não, sim. Quem toma remédio para dormir, às vezes não quer deixar... no finalzinho da cartela já tem que comprar o novo. Mas o é medo assim. de acabar. Tem o ritual, são muitas coisas que envolvem tudo isso, né? Então, eu uso esse copo aqui para levar para o quarto, né? Então, tirar a medicação é desconstruir tudo isso. Mas é uma vitória, né? É uma vitória, claro. Mais uma perguntinha do público. Vamos lá. Rodrigo, aqui de São Paulo. Boa tarde. Qual a melhor maneira de lidar e superar o luto? Obrigada, Rodrigo, pela sua pergunta. O luto é uma dor muito profunda, né? E eu digo que ontem mesmo, conversando isso lá no consultório com o Dr. Vinícius, eu disse, olha, só quem já viveu o luto é que pode falar a sua profundidade, porque assim, é de uma profundidade infinita, é de uma dor assim, infinita. Mas a gente precisa tomar cuidado, Rodrigo, para que esse luto não se torne um luto complicado. Então, você sabe que hoje em dia tem muitos grupos de autoajuda. O que é um grupo de autoajuda? Você já ouviu falar assim? Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Tem também, né, dos enlutados. E eles funcionam muito, né? E por que eu estou falando do grupo, né? Claro, se ele quiser fazer uma terapia individual, é sensacional. Mas se ele quiser tratar disso, né, com outras pessoas, porque também funciona. E é de baixo custo. E muitas vezes é um momento que a pessoa está precisando disso mesmo, entende? Esse compartilhar, né, de entender que outras pessoas estão passando. Sim. Sobre o luto, eu sempre falo que eu acho que a parte mais difícil é que o mundo não para você se recompor, Pois né? é. A engrenagem continua rodando e a pior dor da tua vida. E você precisa ali dar conta de tudo, né? Alguns se afastam por uns dias, outros... mas até que ponto é bom também esse afastamento? Você sabe, Denise, eu já vivi a dor do luto. Eu perdi uma filha de 14 anos. E eu dizia que a frase que mais me incomodava na época, e que de verdade eu falo isso em todas as minhas palestras, não repitam isso, a vida continua. Mas de que vida você está falando? E o que é viver sem? Então, assim, né? Então, as pessoas que estão ao lado de um enlutado, essas pessoas também precisam receber orientação. E quando eu digo, vai para um grupo, porque o grupo tem isso, e é de custo reduzido. Então, os familiares também vão receber orientações de como conversar, né? De como não falar. É diferente? O luto, ele precisa ser diferente? Porque quando a gente está falando da ordem cronológica da vida, então perder... Sim. Os avós, os pais, é diferente Sim. de perder um filho. Pois é. Isso também, então, a gente deve ser mais... ter esse cuidado também, se é porque a ordem natural é essa. Sim. Né? Então, quando você perde as pessoas mais velhas, assim, é duro, mas Sim. é isso que se espera. É meio que a gente está preparado para esse processo. Nunca tá, mas né? é isso, né? Então... inconscientemente estamos. Isso. Né? Não conscientemente. A gente sabe que exatamente. É isso que vai acontecer. Sim. E quando essa ordem ela é alterada, é tudo muito desesperador. Né? Eu diria que todas as luzes vermelhas vão se acender. Não é? Então, sim, essa pessoa precisa receber ajuda. E os familiares, os amigos, né? Saber que tem algumas coisas. Não adianta chegar e falar assim, força. Que da força? Onde, né? O que é força? Força né? Pra quê? O que é isso? Pra quê? Eu não sei usar isso agora. Né? Então, mas você precisa sair desse lugar, né? Tem várias séries muito legais para falar disso. Eu queria indicar uma que se chama Recomeçar. É uma série sensacional que fala sobre luto. Legal. Então, a gente falou da terapia para os pais. Vou deixar, não vai dar tempo da gente falar de bullying, mas vou deixar com uma próxima pauta. Tá bom, querida. Para você vir, para a gente falar de bullying. Tem mais 2 perguntinhas do público. Vamos saber o que chega para nós. Vamos lá.
A Cida, aqui de São Paulo. Boa tarde. Eu tenho um filho de 48 anos com autismo, esquizofrenia e retardo avançado. Ele começou a se autoagredir muito. Ele bate muito forte no rosto, fica roxo com bolhas. Eu não sei mais como agir. Quanto mais eu tento, mais intenso esse comportamento fica. Obrigada, Cida, pela sua pergunta. Isso existe mesmo. É um prognóstico que é esperado, né, quando tem todas essas comorbidades. Ele não é só um autista, ele é um autista que tem esquizofrenia, que tem um retardo importante. Mas sabe, Cida, além dos CAPs, né, porque ele precisa ser medicado, está muito claro para a gente, mas existem remédios para isso, dá para melhorar a qualidade de vida. Eu não estou dizendo que isso não existe cura, pelo amor de Deus, seria horrível a gente vender uma esperança que não é verdadeira, né? Mas existe como melhorar a qualidade de vida, sim, não só dele, mas também da família, porque não é fácil, né? E pensar nesse diagnóstico, então, nas dificuldades desse filho que hoje tem 48 anos, na infância, Sim. né? Então, se hoje é dificultoso, Sim. Imagina 48 anos Então, atrás. eu ia falar disso, porque, Denise, hoje, olha que lindo a gente aqui falando de psicologia, vocês abriram as portas e me convidaram, é um prazer. Há 48 anos, quem falava de psicologia? Quem falava de terapia específica para autista? Desses diagnósticos específicos, era tudo loucura. Loucura, fica em casa, não leva para a escola. Isola. E como não ficar assim aos 48 anos? Não tinha como ficar diferente. Essa mãe natural também está preocupada porque a vida dela não é eterna. E é difícil, E às vezes a vida do filho dela depende da vida dela. Com certeza. Né? Então hoje a gente fala muito desse cuidado do idoso filho com o idoso pai e mãe, Sim. mas das pessoas que têm alguma... Cuidar de quem cuida, né? Isso, das pessoas que têm alguma condição, um diagnóstico, uma situação, como é que fica esses pais, né? Dessas pessoas que não têm independência, autonomia de vida. Sim. Mais uma perguntinha. Vamos saber o que chega para nós. Nossa última participação do dia da Raquel, aqui de São Paulo. Olá, minha neta de 7 anos tem movimentos repetitivos. Ela se bate sentada no sofá desde pequena. Estou preocupada. O que pode ser? Raquel, obrigada. Eu acho lindo que eu recebo aqui uma série de perguntas das avós. É muito lindo, né? É a avosidade, elas são muito cuidadosas, né? Raquel, pode ser tantas coisas, desde a sua filha estar feliz, da sua neta estar feliz, né? Aprendeu a brincar ali com ela mesma, descobriu que é prazeroso bater palmas, ou então mesmo esse toque, mas pode ser também alguma outra coisa, um TDAH, pode ser TEA. Só quem pode dizer isso para você é um médico especialista. Veja bem, não é a professora. Não é a vizinha, por favor, é uma pessoa especializada no assunto, né? Porque também, às vezes, as pessoas falam na intenção de ajudar, não é? Mas se há uma dúvida, se há um incômodo naquilo, sim, levar. Tem que levar. Né? Levar para fazer uma avaliação. Sim. A criança fala, esse é o único comportamento que te chama atenção? Sim, né? Porque crianças são sinestésicas, elas gostam de, né, pular, de bater, A criança, né? quando fica muito eufórica, ela pode ter várias reações. Mas quem né? sou eu para dizer o que é? Né? Nem o vizinho, nem o professor, mesmo sabendo que o professor, como está ali muitas horas com a criança, ele é uma figura importante na observação. Mas ele pode pedir uma avaliação, ele não pode diagnosticar. Esse é o papel dele. Exatamente. Pedir uma avaliação ou dizer para os pais que essa é uma coisa a ser olhada. Exatamente. Mas ele não pode já... Diagnosticar. Perfeito. Você está convidada a voltar. Eu adorei te conhecer. Eu acho que a gente pode ter muitas entrevistas aqui falando sobre muitos assuntos. Acho que você vai bem, assim, em vários momentos da psicologia, desde a criança, o adolescente, o adulto. E a gente tem muita dúvida sobre isso, né? Então, fazer com que a psicologia faça mais parte do dia a dia das pessoas, né? Sem medo, sem preconceito. Vou deixar o Instagram da doutora, @sirleneferreira.psico. @sirleneferreira.psico. E o telefone WhatsApp é 11 98915 5454. 11 9
8915-5454. Doutora, volte sempre. Muito obrigada, Denise. Adorei te conhecer. Ah, Obrigada, eu adorei viu? te conhecer também. A gente fica por aqui. Um excelente fim de tarde. Até amanhã. Tchau.